Nesse vídeo, eu vou te contar como o crânio de um dos líderes da revolta dos malês foi parar em Harvard e como você pode ajudar a trazer ele de volta para o Brasil. Desde 2022, um movimento iniciado pelo historiador João José Reis tem tentado trazer de volta para o Brasil um crânio de um dos líderes da revolta dos malês que foi parar em um dos museus de arqueologia e etnologia da Universidade de Harvard. Se essa história já parece loucura para você, presta atenção nos detalhes, porque ela é uma grande oportunidade de fazermos reflexões importantes. Para contextualizar, a revolta dos malês eclodiu ou foi descoberta há 190 anos atrás, no dia 25 de janeiro de 1835. É uma história sobre uma rede de sociabilidade étnica e religiosa entre pessoas que estavam escravizadas e também pessoas libertas, que é muito importante para entendermos a história do negro no Brasil. Dito isso, é melhor você ler Rebelião Escrava no Brasil, um clássico mundialmente reconhecido que vídeo nenhum poderá superar. Lá, você vai descobrir que cerca de 70 pessoas perderam suas vidas nessa tentativa de revolução. O que não sabíamos até recentemente é que a cabeça de um dos líderes que foi ferido em combate e morreu no hospital foi roubada por um cidadão estadunidense chamado Gideon Theodore Snow. Ele nasceu em Boston em 1803 e pelo menos desde 1829 estava aqui no Brasil exercendo atividades comerciais e políticas, divididas entre uma rede de comércio transatlântico que ia entre Boston, Pernambuco e Bahia. Em um documento depositado no arquivo do Itamaraty, temos a notícia que em 1833 ele estava atuando como vice-cônsul em Alagoas. No mesmo ano, um periódico baiano que está depositado na Hemeroteca Nacional nos dá a notícia que ele tinha um escritório de comércio em Salvador. É certo que em janeiro de 1835 ele estava na Bahia. E após ele enviar a cabeça, abre aspas, lindamente embalada para um médico em Boston, ela foi parar na mão de um colecionador, até ser comprada pela Sociedade para a Melhoria Médica de Boston. Mais tarde, o acervo dessa instituição vai para o Museu de Anatomia da Universidade de Harvard e está lá até os dias de hoje. Mas por que Harvard, uma das maiores universidades do mundo já naquela época, colecionava restos mortais de pessoas que foram vítimas do imperialismo em todo o mundo? O motivo é bizarro. Os médicos e cientistas da época tentavam provar as teorias que fundamentavam a chamada medicina racial, que pregava a existência de raças humanas ao tempo que tentava provar a superioridade da raça anglo-saxônica germânica. Essa pseudociência, mais tarde, foi uma das bases do eugenismo e de muitas outras teorias racistas ao redor do mundo. Eles analisavam a anatomia e faziam experiências até mesmo com pessoas vivas que eram traficadas até a universidade. Once you start saying that there are fundamental and innate differences between human groups, which is what Agassi argued, that provides a justification for slavery. And it played a major role in the ways in which inequality became so deeply embedded in American society. E tudo isso faz parte de um passado racista e escravista que a Universidade de Harvard tem tentado nos últimos anos encarar e prestar alguma satisfação à sociedade. Entretanto, faz isso a passos lentos e tímidos. Mas sobre o crânio, ou melhor, a quem ele pertenceu, uma das melhores pistas veio do próprio Gideon. Em suas palavras, era um africano genuíno, da tribo Nagô, estimado acima de todos os outros negros por sua alta estatura, largura de ombros, simetria e força de membros, unida a uma inteligência não normalmente encontrada entre negros de outras tribos, segundo ele. Esta foi a tribo que se revoltou aqui em janeiro passado, 1835, e este foi um dos chefes do caso. Ele foi morto após uma disputa desesperada. Depois, o próprio João Reis já colocou a historiografia baiana na cara do gol. Ele listou o nome dos únicos 4 africanos que, segundo a documentação, morreram no hospital em decorrência de ferimentos do embate. É certo que se trata de um negro islamizado. Quando for devolvido ao Brasil, deve receber um sepultamento digno conforme a sua religião. Inclusive, um grupo de trabalho que conta com a participação do Centro Cultural Islâmico da Bahia e também do Itamaraty foi formado para intermediar as negociações. Outro ponto é que essa história torna o crânio um objeto de valor simbólico, histórico e científico. Portanto,
Gostaria de iniciar uma campanha aqui para que a Universidade de Harvard não apenas devolva o crânio para o Brasil, mas que forneça os recursos financeiros necessários para que cientistas brasileiros analisem o crânio, tirem amostras de DNA, façam escaneamento 3D e tudo mais que for necessário. Afinal de contas, eles passaram os últimos 190 anos fazendo isso sem autorização de ninguém. Além de curtir, compartilhar e salvar esse vídeo, marque aqui a Universidade de Harvard e peçam para eles dar celeridade a esse processo, porque isso é importantíssimo e é para ontem.